Entrevista. Nós vamos conversar agora, minha gente, com o presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco, Rafael Simões. Presidente, muito boa tarde. Boa tarde, Reinaldo Santos. Boa tarde, ouvinte. Presidente, vamos bater um papinho aqui sobre essas informações envolvendo Minha Casa Minha Vida aqui no Recife e essa questão dos terrenos de marinha, que é um problema que se arrasta aí por muito tempo. O que a gente tomou conhecimento é que o Recife tem muitas ofertas de imóveis que atendem essa população com renda a partir de 2 salários mínimos, que é praticamente a base do Minha Casa Minha Vida, mas que a expansão dos empreendimentos imobiliários estão sofrendo um impasse em função dos terrenos de marinha, até porque o Recife tem 40% de sua área em terrenos de marinha. Qual a explicação geral que o senhor passaria para a gente sobre esse impasse e sobre esse problema, presidente? Perfeito, Reinaldo. Muito bem. De fato, o Recife, agora em 2025, apresentou números muito expressivos de empreendimentos para Minha Casa Minha Vida, né, para essa faixa de renda de até 2 salários mínimos, né? O Minha Casa Minha Vida vai um pouco mais, né, vai até renda maior, mas essa faixa realmente vem apresentando números expressivos. A gente tem aí, no ano passado, 65% dos lançamentos da cidade estão enquadrados na Minha Casa Minha Vida. A gente vê bairros que tradicionalmente não haviam oferta de habitação como um todo, né? Sobretudo econômica, a gente vê São Martim, Dois Unidos, Imbiribeira, Putinga despontando. Mas quando a gente olha para o futuro, a gente começa a ver alguns entraves, né? A gente vê bairros importantes como o norte aí da parte da Imbiribeira, né? A parte do Lagoa do Araçá, você vê o bairro de Afogados, São Miguel, Estrada dos Remédios, a parte de São José ali, né? Que é a Vila Sul, a Rua Imperial, todas são regiões que têm limitações porque a Caixa Econômica ela não financia dentro do Minha Casa Minha Vida imóveis que são acrescidos de marinha no regime de ocupação, né? Existem 2 regimes para imóveis de marinha, ocupação e aforamento. Então, por uma questão jurídica, de garantia, existe esse entrave jurídico que é uma barreira, né, de expansão da Minha Casa Minha Vida aqui na cidade do Recife. Uhum. Então, a gente vem discutindo, capitaneando algumas discussões, tanto no Poder Público, né, Caixa Econômica, SPU, que é o Patrimônio da União, mas, de fato, existe aí essa barreira jurídica, uma questão legal, né, de fato, são imóveis que eles têm uma espécie de concessão, né, o proprietário, o dono do imóvel ali, daquele terreno de marinha, regime de ocupação, ele não é o dono do imóvel, ele não tem o domínio útil, né, que legalmente se chama, que são entraves para financiamento. A gente vê, sim, como você bem falou, uma barreira para a expansão do Minha Casa Minha Vida na cidade, se esse assunto aí não for encontrado uma solução. Então, presidente, o fato da Caixa Econômica Federal não liberar recursos do FGTS quando se trata de terrenos de marinha, é isso que está gerando um impasse, é uma questão operacional, é isso? Exato, é uma questão operacional e legal, né? Porque, como eu falei, esses imóveis eles têm uma limitação de domínio, né? Então, é como se o imóvel ele não é pleno daquele ocupante, né? Ele tem um domínio, ele não tem o domínio útil, né? E os bancos não financiam esse tipo de imóvel. Então, não é um problema da Caixa Econômica ou um problema do patrimônio da União, é um problema legal, né? Acho que a legislação permitir que terrenos que a pessoa não tem o domínio útil possam ser objeto de alienação fiduciária. Então, a discussão aí talvez tenha que alcançar o legislativo, mas, sem dúvida, precisa primeiro sensibilizar a população, o poder público, que essa é uma barreira que precisa ser resolvida e que deve envolver muitas pessoas para encontrar uma saída importante para a população. O senhor falou ainda há pouco em bairros importantes que poderiam estar recebendo a construção desses imóveis. O senhor falou aí na Imbiribeira, falou em Afogados. Enfim, esses bairros citados, eles estariam em condições para acelerar esse desenvolvimento habitacional na cidade? Veja, são bairros que historicamente você não tem lançamentos imobiliários, né? Afogados, né? Você não tem lançamentos recentes. O Imperial, a Avenida Sul, né? O norte da Imbiribeira é um caso outro isolado que só pode ser terrenos em regime de aforamento, mas
a gente entende que são empreendimentos, são regiões, né, que elas têm potencial para receber imóveis até R$500 mil, né, que é o teto do Minha Casa Minha Vida atualmente. Então, essas regiões sendo, vamos chamar assim, desbloqueadas, a gente consegue sim enxergar aí uma expansão imobiliária fortíssima e quem sabe a gente vê a Rua Imperial, a Avenida Sul, né, a Afogados, recebendo aí empreendimentos e fazendo a diferença na vida das pessoas. Uhum. Ô, presidente, tem possibilidade de converter esse regime para o chamado aforamento, que é aquele que seria aceito pelos bancos ou não? Boa pergunta, Edinaldo. Existe essa possibilidade. Hoje, o processo de resgate, né, dessa conversão de ocupação para aforamento, ele exige o pagamento de 83% do valor de avaliação do imóvel e ele costuma demorar um pouco, né? Então, a gente escuta aí alguns casos levando 2 ou 3 anos, porque é um processo lento. Então, isso naturalmente afugenta e afasta, né, as empresas a viabilizar esses projetos, que, digamos que você tem que praticamente pagar outro terreno e demora muito o processo. Então, isso faz com que as empresas sequer deem prosseguimento à análise desses terrenos. Então, o fato de não haver empreendimentos travados por conta disso é uma consequência, né? Uhum. A gente sabe que os terrenos de marinha são áreas de propriedade da União, né, normalmente localizadas ali na parte do litoral, das margens dos rios, quando tem influência de marés. Mas o que é que vocês estão recebendo de informações da própria Secretaria do Patrimônio da União, da Caixa Econômica Federal, das prefeituras? Qual é o posicionamento desses órgãos? Olha, há um enorme engajamento, todos estão extremamente convencidos de que esse é um passo importante no capítulo da oferta habitacional da cidade do Recife, né, e também do estado de Pernambuco, né, a gente tem influência também em outros municípios. É uma característica muito inerente a regiões litorâneas, mas digamos que Recife e Rio de Janeiro são cidades que mais sofrem com isso. Inclusive, a própria Caixa Econômica ela tem um tratamento específico para essas duas cidades, quando o imóvel está na faixa acima do Minha Casa Minha Vida, né, que é o SBPE, que vai de 500 mil a 2 milhões e 100. Então, essa faixa ela tem um tratamento específico só nesses dois estados. A gente está tentando reproduzir algo parecido no FGTS, mas que utiliza recursos de outras, enfim, não é o mesmo recurso do SBPE, então tem um tratamento específico. Mas há uma sensibilização muito grande, tanto do governo do estado, quanto da prefeitura, quanto da Caixa Econômica, quanto da SPU, para encontrar uma solução, mas a gente está entendendo que talvez seja realmente buscar uma alteração legislativa na própria lei da alienação fiduciária, permitindo que imóveis com domínio útil, né, que é esse tipo de ocupação, esse regime de ocupação, é um domínio útil, a ausência de domínio útil possa ser objeto de alienação fiduciária. Talvez seja uma mudança realmente legislativa, mas há sim um engajamento grande e um entendimento da urgência dessa pauta de todo o poder público. E aquela história, né, presidente, se o imóvel não tem a garantia do financiamento, fica difícil continuar abrindo essas ofertas para o Minha Casa Minha Vida, não é? É isso, né? Acaba que quem sofre é a população, né? Todo mundo quer imóveis perto de casa, imóveis em regiões centrais, né? Imóveis em regiões que não têm oferta, né? Então, assim, precisa superar essa fragilidade. Há um entendimento diferente, né? Quando se trata de imóveis que não são da Minha Casa Minha Vida, por conta da origem do recurso, como eu falei. Então, existe realmente uma questão legal para ser superada, para que a gente possa ver aí o Recife oferecendo Minha Casa Minha Vida nesses bairros, como eu falei, né? A gente vê, são bairros que têm total vocação para isso, né? A gente vê aí hoje em dia Minha Casa Minha Vida, só para você ter ideia, Edinaldo, o que está previsto para ser lançado Minha Casa Minha Vida agora, em 2026, só em Recife, é a mesma quantidade de imóveis que foram contratados nos primeiros 15 anos de Minha Casa Minha Vida na cidade. Ou seja, a gente teve uma mudança na legislação muito importante, o que aumentou a oferta de habitação no Minha Casa Minha Vida, mas para que essa oferta continue, ou seja, que a gente consiga ver 2027, 2028, enfim, e assim por diante,
no ritmo de contratação, é a gente superar esses pontos, porque tem muitos terrenos que estão em regime de ocupação e os empreendedores sequer dão prosseguimento a esse tipo de análise para viabilizar esse empreendimento. Então, perde a população. Bom, pelo que a gente está ouvindo aqui do presidente, é exatamente isso, ou seja, não tem como expandir essas ofertas em função desse problema dos terrenos de marinha. É lamentável isso. Aliás, essa questão ligada a terreno de marinha é um problema independente de qual seja o segmento. Eu já ouvi muita gente reclamando, inclusive, do pagamento das taxas que são altíssimas, né, para quem paga imposto de terreno de marinha. As pessoas se acham injustiçadas, é uma cobrança que elas consideram que é uma injustiça, muito protesto, muita indignação, porque os terrenos da marinha são realmente muito caros. E continua esse impasse durante muitos anos para quem paga essas taxas. São taxas verdadeiramente absurdas, há quem diga que é uma verdadeira expoliação fiscal. Quer dizer, a questão da terreno de marinha é problema para todo lado, né, presidente? Pois é, eu acho que, acima de tudo, é uma questão de, vamos chamar de dignidade fundiária, né? Porque existe um movimento importante de se regularizar imóveis em determinados bairros, ou seja, você dá o título de propriedade para uma pessoa, isso é uma dignidade fundiária, né? É cidadania, você diz, olha, esse imóvel é seu, você pode usar como você quiser, você pode usar como garantia, você pode fazer um financiamento, esse imóvel é seu, né? E aí, quando você vê que a cidade do Recife, 40% da cidade hoje tem limitações desse direito, eu acho que a gente compromete essa dignidade, né? A pessoa deveria ter o direito de poder pegar esse imóvel, usar como garantia para pegar um empréstimo, enfim, comprar um imóvel financiado naquela região. Não, você não pode por conta de um regime, né, que foi criado aí, enfim, no século XIX ainda, né, que havia um motivo para que esses terrenos passassem a ser lá do Império, né, uma questão de defesa, enfim, questão estratégica, mas que hoje convenhamos que é anacrônico, não faz sentido, está defasado. Por que a gente precisa, né, ainda limitar tanto o uso da cidade? Enfim, não tem mais estratégia, né? Esses terrenos não serão retomados, né? Não vai ter uma base militar, né, imperial da Avenida Sul, nem Afogados, né? Assim, Então, acho que tem terrenos que realmente não tem essa função estratégica e que está mais do que na hora de se converter e passar esse imóvel para a população para que ela possa dar a utilidade que ela queira. Se quiser desenvolver um terreno de imóvel, se não quiser desenvolver, ela dá outra destinação, como garantia e dessa dignidade. Mas que isso é um capítulo importante aí da história da oferta de habitação aqui da nossa cidade. E sem falar que a União recebe muitos milhões de reais por ano, Marinha. É dinheiro até umas horas. Eu me recordo que há alguns anos atrás houve uma tentativa de acabar com essa cobrança, com essa taxa de ocupação. Me parece que era na época o senador Marco Maciel, depois o deputado Zé Chaves, que lutaram para extinguir essa cobrança, mas tramitou e ninguém resolveu absolutamente nada. Mas, presidente Rafael Simões, pois não, pode falar. Não, só complementando, tem um projeto recente de lei, né, que na verdade é um regime chamado enfiteuso, né? Esse regime ele não pode ser mais instituído no Brasil desde 2001, mas ainda não se extinguiu a enfiteuso. Portugal, por exemplo, você não tem mais, já foi extinta, né? Certo. Então, ou seja, seria também um capítulo importante a gente extinguir as enfiteusas aí para superar essa questão fundiária importante do país. Esse projeto é mais recente do que o senhor falou, não é? Eu acho que até, eu tenho um modo falando, foi o Flávio Bolsonaro, se não me engano, tem um projeto desse recente. Mas aí envolve arrecadação, envolve uma discussão muito mais ampla, né? Tá certo, Rafael Simões, muito obrigado pela entrevista. Espero que esse problema seja logo resolvido e o Recife continue ofertando oportunidades para o Minha Casa Minha Vida. Muito obrigado, amigo. Obrigado, Ginaldo. Obrigado, ouvinte. Boa tarde. Pronto, minha gente, acabamos de conversar com o presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco, ADEME, Rafael Simões. Conversou com a gente aqui no Balanço de Notícias. São 4